Está agora bem claro que, para que a mente possa se achar no estado de meditação, é imprescindível a eliminação do conflito. Existe conflito enquanto a divisão entre o pensador e o pensamento. E para a maioria de nós, o pensador está separado do pensamento. O experimentador difere daquilo que está sendo experimentado. Existindo essa divisão, será inevitável o conflito, porque ela é a origem do conflito. Eis porque é absolutamente necessário fazer cessar essa divisão. O pensador é o sensor, o produto condicionado de séculos de atividade egocêntrica. Ele constitui o centro do medo, do conflito e do sofrimento. Eu estou entrando paulatinamente nisso que é a meditação. Não fique até o fim à espera de uma descrição completa de como meditar. O que agora estamos fazendo faz parte da meditação. O que se precisa fazer é estar ciente do pensador, sem tentar dissolver a contradição para operar a integração do pensamento com o pensador. O pensador é a entidade psicológica que tem acumulado a experiência na forma de conhecimento. É o centro que está sujeito ao tempo e resulta de influências ambientes, sempre cambiantes. E desse centro ele olha, ele escuta, ele experimenta. Enquanto não se compreender a estrutura e a anatomia desse centro, haverá sempre conflito. A mente em conflito, nenhuma possibilidade tem de compreender a profundeza e a beleza da meditação. Na meditação não pode haver pensador, e isso significa que o pensamento deve terminar. O pensamento que é impelido pelo desejo de alcançar um resultado. A meditação, nenhum interesse tem em resultados. Não é questão de respirar de uma certa maneira, de olhar para a ponta do nariz, ou de despertar a faculdade de executar certas habilidades, ou qualquer das restantes infantilidades e absurdos. Mas se esteve escutando essas palestras com plena atenção, aprendendo mais ou menos o significado do que se esteve dizendo, verificará existir um estado mental que é sempre meditativo. A meditação não é uma coisa separada da vida. Quando conduz um carro ou está sentado num ônibus, quando tagarela a esmo, quando passeia sozinho numa floresta, ou observa uma borboleta que se deixa levar pelo vento. Cientificar-se de tudo isso, objetivamente, faz parte da meditação. A outra coisa que eu gostaria de assinalar, a diferença entre concentração e atenção. Quando se dá um brinquedo novo a uma criança, a concentração dela é completa. Ela fica quieta, para suas traquinices, para se absorver inteiramente naquele brinquedo, completamente desinteressada de tudo mais. Em geral, desejamos brinquedos que nos absorvam, quer se trate de adquirir saber, ou do símbolo do Salvador, ou de um belo quadro, ou dos efeitos estimulantes da missa, ou da prática de uma certa forma de disciplina, como, por exemplo, o controle da respiração e etc. Tudo isso são brinquedos que absorvem a mente. E assim, absorvida, limitada, empolgada pelo brinquedo, a mente se torna concentrada. E ainda quando rejeita esses brinquedos, como em geral o fazem as pessoas inteligentes, mesmo assim, continua existente o impulso para você se absorver em seus próprios pensamentos, em sua experiência e em seu saber. Essa absorção ocasiona também uma certa concentração. Mas se a observar, verá que essa concentração é um processo de exclusão. Há também outra forma de concentração. A do colegial que deseja olhar pela janela, mas o mestre lhe manda ler um certo livro. Sabe esse jovem que, se deseja passar nos exames, não poderá estar sempre a olhar pela janela.
e assim se exercita para estudar. Isso produz uma forma de concentração. Mas como a concentração da absorção, ela se baseia na exclusão e também na resistência. Para a mente que dessa maneira aprendeu a concentrar-se, há sempre uma distração, e ela, portanto, está sempre a lutar contra essa distração. Eis o que fazemos quase todos quando nos concentramos, não é? Resistimos às chamadas distrações a fim de nos concentrarmos numa certa coisa, a qual pensamos que devemos aplicar a nossa atenção. Ora, a enorme diferença entre concentração e atenção. Achando-se atento, você pode ouvir o barulho daquele riacho, ouvir o trem que passa, o ciciar do vento entre as folhas e os movimentos dos que estão próximos de nós. Ver as variegadas cores dos trajes das pessoas, notar a forma desse pavilhão e, ao mesmo tempo, escutar o que diz o orador. A mente, então, nenhuma fronteira tem. E nessas condições, ela pode se concentrar sem exclusão de nada. Mas quem apenas aprendeu a se concentrar não pode estar atento. Esse estado de atenção sem resistência, sem conflito, sem se forçar a mente num canal pré-determinado, é absolutamente necessário. E quando tiver atingido esse ponto, verá por você mesmo com que facilidade e suavidade se torna existente o silêncio da mente. O silêncio que nós geralmente buscamos é o silêncio do declínio e da morte. A chamada paz, alcançada pelos monges e outros que se retiraram do mundo, é em geral uma condição de completa insensibilidade, um estado de embotamento. Eles, de fato, experimentam um certo silêncio mental, mas é o silêncio morto da exclusão. Já o silêncio a que me refiro é um estado de atenção em que se percebem todos os sons, todos os movimentos, todas as variações do pensamento e do sentimento. Se existe um experimentador ou observador do silêncio, não há silêncio, porém algo projetado pela mente. No silêncio completo, não há experimentador do silêncio, mas sim um estado de atenção em que ouvimos o avião a nos sobrevoar, o trem que passa e, ao mesmo tempo, a mente está atenta ao que se diz. Ela observa e escuta tudo. Desse imenso silêncio em que a mente já nada busca, espera, deseja ou exige, provém um movimento que é criação atemporal e inexprimível. Não é a criação do escritor, do pintor, do músico, porém algo que transcende tudo isso. Essa criação é energia. Energia que é morte, energia que é amor. E nela não há começo nem fim. Ela só se manifesta pelo autoconhecimento. E esse processo, no seu todo, é meditação. Espero que não estejam sendo hipnotizados por minhas palavras. Com profunda investigação interior e pondo de parte rigorosamente toda a sua mediocridade, inveja, avidez e desejo de fama, morrendo para toda espécie de técnica ou habilidade que houver adquirido, de modo que não seja ninguém, saberá então por você mesmo o que é criação. Mas se apenas está sendo influenciado por outro, então isso não é meditação.